Passamos a seguir a palavra à representante da Delegacia Sindical do SINAT em Minas Gerais, Auditora Fiscal do Trabalho, Odete Cristina Pereira Reis. Bom dia. Em nome da Delegacia Sindical do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho em Minas Gerais, dou as boas-vindas a todos. Eu gostaria de iniciar dando uma pincelada a respeito de como está o Brasil hoje em relação aos seus trabalhadores. O Brasil ocupa no ranking mundial o 4º lugar em número de acidentes de trabalho. E isso, óbvio, que é baseado em dados oficiais. Então, se levarmos em consideração a imensa subnotificação que existe em relação aos acidentes de trabalho e as doenças relacionadas ao trabalho, esse indecoroso lugar talvez seja ainda pior. O Brasil, nosso país, ainda luta contra o trabalho escravo, contra o trabalho análogo ao escravo e contra o trabalho infantil. Em relação à terceirização, todos os estudos e pesquisas apontam uma relação íntima entre a terceirização e a precarização do trabalho. Inclusive, tem um trabalho, uma pesquisa do Vitor Filgueiras, que estará conosco na mesa hoje à tarde. Ele analisou durante 5 anos, de 2010 a 2014, os 10 maiores resgates, as 10 maiores ações de trabalho escravo de cada um desses anos. E, entre outros dados, o que ele verificou é que mais de 80% dos trabalhadores resgatados eram trabalhadores terceirizados. Em relação às ações trabalhistas na Justiça do Trabalho, o Brasil, se não me engano, também é campeão. E essas ações trabalhistas, elas ocorrem por um único motivo, por causa das infrações à legislação trabalhista. E essa infração trabalhista, na maioria dos casos, são infrações que dizem respeito a regulamentos básicos do direito do trabalho. Na maioria são devidos a não pagamento de horas extras, a não recolhimento de FGTS, a reconhecimento de vínculo de emprego, verbas rescisórias, etc. Infelizmente, no nosso país, há uma tolerância enorme da sociedade em relação a infrações da legislação trabalhista, né? Outro fator que contribui para esse número enorme de ações trabalhistas é o sucateamento do Ministério do Trabalho. Nos últimos anos, eu diria, nas últimas décadas, o Ministério do Trabalho vem sendo sucateado de várias formas. Em relação ao número de auditores fiscais do trabalho, hoje nós contamos com por volta de 2.400 auditores para cobrir todo o território nacional. É um número muito inferior ao previsto na nossa legislação, que é de 3.400, que é um número também inferior ao preconizado pela OIT. E, segundo um pesquiso do IPEA, o número mínimo de auditores fiscais do trabalho para o Brasil seria de 8.000. Além disso, há as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, elas vêm sofrendo ataques sucessivos e várias tentativas de desconstrução dessas normas. Inclusive, é tema de uma mesa amanhã também. Infelizmente, todos esses fatores, a gente poderia estar fazendo vários seminários para tentar reverter essa situação, para tentar avançar na qualidade de vida dos trabalhadores. Mas estamos aqui hoje por outro motivo. Estamos aqui para debater as reformas previdenciária e trabalhista propostas do atual governo, que, se aprovadas, aniquilarão com direitos básicos dos trabalhadores. E direitos que, muito longe de serem considerados como regalias, é o que consideramos como um patamar mínimo civilizatório. E não há como não falarmos do cenário político em que tudo isso está acontecendo. Essas reformas, essas propostas de reformas, elas não são do atual governo, não foram debatidas em campanhas eleitorais, e o atual governo, segundo a última pesquisa Datafolha, que é do final de abril, ou seja, anterior às últimas denúncias que envolvem o presidente da República, elas já mostravam que o presidente tem um índice de rejeição de mais de 60% da população e uma aprovação de apenas 9% da população. E não é diferente em relação às reformas.
A reforma da Previdência, segundo pesquisa Datafolha, também dessa mesma época, 7 em cada 10 brasileiros rejeitam a reforma da Previdência, e tem outras pesquisas que ainda apontam números piores do que esse. Em relação à reforma trabalhista, mais de 60% rejeita a reforma trabalhista, e se considerarmos, segundo essa pesquisa, as pessoas que têm conhecimento da reforma, esse número sobe para mais de 70% de rejeição. Então, é um momento muito delicado, né, no nosso país, e o que ouvimos do presidente em relação a isso tudo é que ele se aproveita da sua impopularidade para dar andamento aos seus projetos. E gostaríamos de que o momento não fosse esse, né, que estivéssemos num momento um pouco diferente. E apesar das manifestações, de várias notas de repúdio que foram publicadas, paralisações, greve geral, infelizmente, nada disso parece abalar quem está à frente dessas reformas. Inclusive, o recado foi muito claro, quando no dia 31 de março, que foi o dia de uma das maiores manifestações dos últimos meses, em que a população em todo o país estava nas ruas dizendo não às reformas, não à lei da terceirização. Nesse mesmo dia, o presidente sancionou a lei da terceirização e foi publicada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Então, infelizmente, é um momento em que a democracia passa ao largo do nosso país. Bom, para as mesas, falando do seminário, para as mesas buscamos pessoas não só com grande conhecimento em cada um dos temas, mas também com história de engajamento na luta a favor dos trabalhadores. Reservamos espaço para debate após todas as mesas, vamos trabalhar para que seja respeitado, queremos que o máximo de pessoas participe desses debates. E, por último, eu gostaria de saudar, então, todos aqueles que têm lutado de alguma forma contra essas reformas, a favor dos trabalhadores, e, em especial, as centrais sindicais, os sindicatos, que têm mostrado uma grande capacidade de mobilização. E gostaria de citar, em homenagem às centrais sindicais, aos sindicatos, aos trabalhadores, pelo momento de luta, um verso de uma música do cantor Belchior. Eu peço, o professor Souto-Maior não está aqui ainda, mas eu peço licença para ele, vou plagiá-lo, que ele usou esse verso num artigo que ele publicou no dia 1º de maio, um artigo sobre a reforma trabalhista. E é preocupante porque músicas que foram inspiradas no momento sombrio e triste da nossa história têm vindo à tona, né? Mas nessa música em que o Belchior fala que o desespero era moda em 76, ele diz: mas ando mesmo descontente, desesperadamente eu grito em português. Obrigada, bom seminário. Agradecemos as palavras da conferencista e, para encerrar a solenidade de abertura. Bom dia a todos. Saúdo a mesa, na figura do professor reitor deste centro, a colega Odete, representando a delegacia sindical do SINAET aqui do Estado. Saúdo em especial os auditores fiscais do trabalho aqui presentes, esta plateia seleta de estudantes que nós estamos assistindo aqui. Represento aqui o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho. Nosso presidente, Carlos Fernando Silva, infelizmente não pôde, conforme estava agendado, comparecer hoje aqui, por razões de agendamento ontem à tarde de uma audiência com o senhor ministro do Trabalho para cuidar de questões, não só da categoria, mas dos trabalhadores. E é neste liame que eu gostaria de destacar o papel do SINAET, do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho, que vai muito além de apenas ou somente cuidar das questões próprias
de interesses da categoria dos auditores fiscais do trabalho. Mas nosso estatuto prevê, acima de tudo, a defesa do direito do trabalho, a defesa dos trabalhadores deste país. E é neste sentido que o SINAIT está, mais do que nunca, engajado neste momento na luta contra as reformas, a reforma trabalhista e a reforma previdenciária. Nós integramos o Fórum Interinstitucional em Defesa do Direito do Trabalho e da Previdência Social, o FIDES, um fórum que foi criado por instituições envolvidas nas questões do direito do trabalho e previdenciário e que buscam, neste momento, denunciar e lutar e levar às autoridades e principalmente à população, aos cidadãos deste país, o que vem acontecendo neste momento. Nós, há cerca de alguns meses, lançamos uma nota técnica sobre o projeto da reforma trabalhista e hoje, exatamente hoje, está sendo divulgado uma nova nota técnica sobre essa questão, agora já com base no PLC 38/2017. Estas são 7 instituições que assinam esta nota técnica, além do SINAIT, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas, a ANPT, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a LAU, Associação Latino-Americana de Advogados Laboristas, a JUTRA, Associação Luso-Brasileira de Juristas do Trabalho, a BRAT, Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas, e a ALJT, Associação Luso-Americana de Juízes do Trabalho. Então, veja, são instituições que a razão de ser, a razão de existirem é a defesa do direito do trabalho. Então, nós estamos mais do que nunca envolvidos nesta questão, porque esta reforma, e já foi bem colocada aqui já num pontapé inicial, esta reforma ela será desastrosa para o trabalhador brasileiro. Nós verificamos e trazemos aqui só alguns números que demonstram bem a intenção de desmontar o tripé institucional constituído pela Auditoria Fiscal do Trabalho, Procuradoria do Trabalho e Justiça do Trabalho. A intenção desta reforma, dentre muitas, é quebrar este tripé, quebrar este amparo institucional. Por quê? Em relação à Auditoria Fiscal do Trabalho, por exemplo, chegam ao ponto de inserir um artigo que prevê que o auditor fiscal do trabalho terá que, diante de uma irregularidade tão grave como a falta de registro de um empregado, a falta de anotação do contrato de trabalho na carteira de trabalho, não poder lavrar um auto de infração de imediato. Isto é um absurdo, porque a Auditoria Fiscal do Trabalho, através da previsão da Convenção 81 da OIT e do próprio regulamento da Inspeção do Trabalho, tem total autonomia e precisa ter esta autonomia, esta competência para adentrar em qualquer local onde haja trabalhadores atuando, para ali verificar se existe uma relação de emprego ou não. E não havendo o reconhecimento pelo empregador daquela relação de emprego, de imediato iniciar o processo de fiscalização, que inicia-se com o registro da carteira de trabalho. É o registro do empregado que vai dar todos os outros direitos trabalhistas que ele poderá vir buscar depois, até mesmo na Justiça do Trabalho. Então, vejam como eles procuram minar. A Justiça do Trabalho nem se fala, né? Procuram
detonar de uma maneira tão forte a justiça do trabalho, que os colegas magistrados vão ter que trabalhar muito para desfazer isto aqui. E é nesse sentido que nós estamos juntos nesta luta. Eu queria trazer só alguns números aqui, e é coisa rápida mesmo, e isto vai ficar por conta dos nossos digníssimos palestrantes, em desenvolver mais estas questões. Mas quem já teve a oportunidade de manusear o projeto inicial, salvo engano, tinham 7 ou 8 artigos. E agora ele está desse tamanho, porque ele tem mais de 100 artigos. Então, é acabar com a CLT a intenção deles. Então, eles estão reformando, segundo eles, alterando mais de 100 artigos da CLT. E a CLT, todos nós aqui conhecemos, ela é básica, né? Ela está fulcrada na Constituição Federal, que traz os direitos básicos do trabalhador, nada mais do que isso, né? E a gente percebe pela leitura desse projeto que há uma marcação muito grande em relação à jornada de trabalho, né? Muitos direitos estão sendo retirados nessa questão da jornada de trabalho. E eu trago aqui só alguns números dos últimos 5 anos da fiscalização do trabalho. Números tirados dos relatórios dos auditores fiscais do trabalho. Neste atributo jornada de trabalho, as infrações onde houve mais autuação foram jornada excedente a 8 horas de trabalho por dia, mais de 2 horas de trabalho extras por dia, não pagamento das horas in itinere, irregularidades quanto ao banco de horas, ultrapassar 12 horas de trabalho por dia e descumprimento de acordos e convenções coletivas. Então, vejam, eles estão buscando no projeto alterar e minar exatamente aqueles pontos, ou retirar esses direitos, só neste aspecto da jornada de trabalho, exatamente aquilo onde a fiscalização está encontrando. Então, a fiscalização encontra a irregularidade, autua, e isso torna-se estatística em nosso país. E eles verificaram, disse, não, a gente tem que, quando eu digo eles, é o trabalho que está sendo feito em favor dos maus empregadores, porque a Auditoria Fiscal do Trabalho e nenhuma dessas instituições que assinam essas notas tem qualquer problema ou qualquer confronto em relação a empregadores neste país. O bom empregador, o empregador correto, ele faz parte, ele precisa existir. Nós estamos aqui nos referindo aos maus empregadores que vão, desculpem a expressão, deitar e rolar a partir desta reforma, caso ela seja aprovada. E trago também alguns números, e Odete aqui já citou muito bem a questão dos acidentes de trabalho. Hoje, em nosso país, e este número só aumenta nos últimos anos, conforme o Anuário Estatístico da Previdência Social, e o último anuário que nós temos é de 2014, acho que 14, de 15 ainda não saiu. Nesses últimos 5 anos, 710 mil acidentes de trabalho a cada ano. Brasil. Isso significa, meus queridos, um acidente de trabalho a cada 44 segundos em nosso país. 710 mil por ano. Significa 15 mil incapacitados permanentes por ano. Isto dá um incapacitado a cada 30 minutos. É um trabalhador que perde a vista, um trabalhador que perde a perna, que perde o braço, que perde a mão. 2.810 mortes por ano, acidente de trabalho. Uma morte a cada 3 horas.
E neste país, que segundo essas autoridades que hoje nos comandam, dizem que tem uma preocupação muito grande com o PIB brasileiro, isso significa que isto que é gasto pela Previdência e pelas instituições responsáveis por atender essa questão do acidente de trabalho, 4% do PIB brasileiro, cerca de 200 bilhões, são perdidos por ano nesta questão de acidente de trabalho. Então, aqui, eu encerro esta participação nesta abertura, em nome do SINAIT, dizendo que o SINAIT está atento a tudo isso, o SINAIT luta há muitos anos contra tudo isso. E é por isso que nós precisamos nos irmanar com as instituições educacionais, nos irmanar com todas as instituições que labutam nesta questão trabalhista, porque a situação é grave, meus amigos. É grave. Nós pensamos muito em relação ao futuro de jovens que hoje estão estudando, estão buscando, pensando talvez num concurso público. E que garantias esses jovens, vocês jovens, terão? Ou, se optarem pela iniciativa privada, que garantias terão? Irão se aposentar um dia? Nem sabemos. Então, é muito sério, há muito o que fazer, mas estamos fazendo. Estamos arregaçando as mangas, não estamos inertes nesta luta. Então, finalizando, nós desejamos um grande êxito neste seminário. As delegacias sindicais representam o Sindicato Nacional, que tem sede em Brasília, representam o Sindicato Nacional em cada estado. E eu aproveito para parabenizar os colegas da DS Minas Gerais por terem organizado este evento, que com certeza trará grandes frutos em suas discussões. Obrigada. Dr. Ricardo Antunes é bacharel em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Ciência Política pela Unicamp, doutor em Sociologia pela USP e professor titular de Sociologia do Trabalho no Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp. Com a palavra, o professor Ricardo Antunes. Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer aos organizadores, às organizadoras desta atividade, desse seminário, desse encontro, em particular a Odete, pelo convite para poder fazer a mesa de abertura, para tratar de um tema muito difícil, porque que nós vivemos no mundo que estamos vivendo, de destruição do trabalho, de destruição ambiental, né, e de tantas outras tragédias que pautam a vida cotidiana e, em particular, né, aquelas que dizem respeito às contra-reformas do trabalho, a demolição dos direitos do trabalho. O título que abre esse seminário, Ruptura do Padrão Mínimo Civilizatório Padrão e o Papel do Direito do Trabalho, né, me levou a sugerir um título, quer dizer, uma nuance dentro dele, para tratar dele: trabalho e civilização, ou será a barbárie? Entende? Será que a gente já está na direção de algo um pouco mais trágico do que parece? Por que nós estamos vivendo esse mundo? Vocês estiveram aqui nas primeiras apresentações, várias dimensões da tragédia que afeta o mundo do trabalho no Brasil: os acidentes, a perda dos direitos, as mortes, as destruições. Por que nós estamos vivendo, não é, este cenário de verdadeira ruptura do que nós poderíamos chamar de um padrão civilizatório mínimo? Não é? Talvez, para entender isso, né, fosse importante, primeiro, e eu vou tentar dar alguns exemplos do cenário mundial, para depois chegar ao quadro brasileiro,
para tentar entender o que marca esse período que nós estamos vivendo, esses anos do século XXI, esse grande e estranho século XXI. Desde fins do século passado, século XX, especialmente a partir do período 1968-73, nós tivemos um processo profundo de transformação do capitalismo. Desenhou-se a partir daquele período, portanto, nos últimos 40 anos, isso não é um processo que começa agora, portanto, nos últimos 40 anos, desenhou-se o que eu venho chamando mais recentemente como uma tríade destrutiva. Se nós não entendermos isso, nós não conseguimos entender por que de tanta destruição, curiosamente, né, a tomar pela fala, né, do governo, tanta destruição como se fosse criação, né? Vocês veem a propaganda da reforma da Previdência, parece que nós vamos todos nos aposentar com 20 anos. Este tripé, esta trípode destrutiva, né, tem 3 dimensões. A primeira é que houve, nessas últimas 4 décadas, uma monumental reestruturação produtiva global que alterou o modo de produzir as mercadorias no capitalismo do nosso tempo. Para aqueles que não são especialistas do tema, né, nada foi tão espetacular como a aula que o Charles Chaplin nos deu nos tempos modernos. Aquela grande fábrica com milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né, da qual a fábrica automotiva era exemplar, né, ela vem cedendo espaço cada vez mais a partir do mundo informacional, do mundo digital, das novas tecnologias de informação e comunicação, do novo maquinário, né? Ela vem cedendo espaço para plantas produtivas mais enxutas, mais reduzidas, para empresas mais reduzidas, mais enxutas, onde o maquinário tecnológico é alto, é intenso, e há uma redução crescente do número de trabalhadores e trabalhadoras nos mais distintos universos e ramos de atividades econômicas. Se vocês forem aqui a Betim, né, na indústria automotiva, vão ver o que eu estou falando. Quantos trabalhadores e trabalhadoras existiam na Fiat 20 anos atrás e quantos existem hoje? Quantos bancários e bancárias tínhamos no Brasil nos anos 80 e quantos temos hoje? Aí, isso dá uma ideia do tamanho da mutação que nós estamos vivendo. E isto atingiu um conjunto muito ampliado de categorias. Esta fábrica enxuta, né, que eu chamo no meu livro Sentidos do Trabalho de uma fábrica liofilizada. A liofilização é um termo extraído da química. Em temperatura baixa e constante, eliminam-se as substâncias vivas e há um processo de secagem das coisas. O leite em pó é um leite liofilizado. A fábrica enxuta é aquela que seca os trabalhadores e as trabalhadoras para que tenhamos o número mínimo de trabalhadores e trabalhadoras com maquinário avançado trabalhando como diabos na terra do sal. 10, 12 horas, 8 horas, metas, esses sistemas infernais de metas, né? Mas metas para quê? Metas para vender bombas? Se fosse ainda metas para atender um hospital público com critérios de atendimento, como é que eu posso atender um doente de câncer no mesmo tempo que eu atendo um doente de gripe? Mas eu tenho uma meta, tenho que atender 20, 30 por dia, câncer ou gripe, tá certo? Eu tenho que atender rápido. Aliás, um médico, há anos atrás, em São Paulo, de um hospital privado, foi denunciado porque ele tinha o maldito WhatsApp, né? Então ele mandava um WhatsApp para os médicos. Acho que vocês lembram, isso saiu até no espaço global, para vocês terem uma ideia, entende? Do tamanho da tragédia, né? E ele mandava o WhatsApp: parabéns, mais uma meta foi cumprida hoje, né? Conseguimos atender tantas pessoas.
O nosso princípio ainda é aquele mesmo. Doença grave, manda para outro hospital. Doença branda, pega para o nosso. E assim as metas dele subiam. Isso tem sentido? Quantos de vocês conhecem auditores que estão aqui, estudantes, sindicalistas, aqueles que adoecem no trabalho pelas malditas metas? Entende? Adoecem, se acidentam, se suicidam. Não é? Claro que é uma outra coisa. Já deixei claro, o meu tempo não permite, o tema é vasto, né, Odete? O tempo não pode ser tão amplo, né? Eu estou plenamente de acordo que nós temos, especialmente os nossos trabalhos, quando dotados de sentido, eles têm que ter uma medida social. Qual é a medida social daquele trabalho? Não a medida destinada pelo mercado que está em enriquecimento àqueles que são os proprietários daquilo. Esta medida é uma desmedida. E esta é a empresa do nosso tempo. É a empresa da desmedida. Danielle Lignard, né, socióloga francesa, num livro que eu pude publicar na minha coleção, Mundos do Trabalho, né, lá da Boitempo, ela tem um livro chamado A Desmedida do Capital. É a desmedida. É um mundo desmedido. É uma medida sem medida porque ela é ilimitada. E este cenário, que depois eu vou voltar, tá certo? Só pode se desenvolver porque há um segundo pé deste tripé destrutivo. O segundo pé é o neoliberalismo. E o que é o neoliberalismo que todos nós mais ou menos conhecemos? É uma pragmática da privatização de tudo, da financeirização de tudo, liberdade plena dos capitais circularem e restrição da força de trabalho para circular. A classe trabalhadora não deve ter direitos e os capitais devem ter direitos ilimitados. Isto é a pragmática neoliberal. Então, privatizar tudo que do setor público interessa e é lucrativo, estrada, previdência, escola. Teve até um governador que agora está em maus lençóis, governador não, ex-governador, ex-senador, que agora está em maus lençóis, que privatizou até o cárcere. Até o cárcere, até as cadeias são privatizadas. E aquilo que não interessa privatizar, aquilo que não interessa fecha. Aquilo que não pode privatizar, deixa. Polícias, né, órgãos de repressão, esses tem que manter, né? Esse é o neoliberalismo. Praga que se expande em escala global. A briga é saber quem é mais neoliberal, o Trump ou o Macron, ou a Theresa May, que agora está, aliás, em maus lençóis, né? Em função da tragédia, né? Mais uma que a Inglaterra sofreu, né, nesta semana. Esse neoliberalismo que todos nós conhecemos, é isto que o governo está fazendo. Daqui a pouco nós chegamos desse governo, que não merecia, aliás, ser chamado de governo. Este sistema tem um outro pé, e isso é muito importante para entender por que nós estamos neste cenário. E as televisões não falam, por motivos óbvios. Este tripé tem um terceiro pé, ou talvez pudéssemos dizer uma pata, que é o capital financeiro, que é o que comanda o sistema global do capital. É o sistema financeiro. Depois vocês entrem no site, né, do governo e vejam quanto que o Brasil paga por dia, por mês e por anos dos juros da dívida pública. É muito mais do que o que eles chamam de rombo da Previdência, é muito mais do que eles gastam com Bolsa Família, é muito mais, porque aqui, eu chamei isso num artigo que publiquei há meses atrás na Folha, esse é o butim, sabe a ideia? Que isso é uma ideia que os que já passaram dos 30 anos como eu, usavam essa expressão, os mais jovens talvez, esse é o butim anômalo, tem um butim que quase ninguém põe a mão, só 1% põe a mão, que é o capital financeiro. E é ele que domina, não o Brasil, também aqui, por suposto. Ou vocês têm dúvida, por que o Meirelles é o presidente, é o ministro da Fazenda do Temer, foi o ministro da Fazenda do Lula, e antes de ser o ministro da Fazenda do Lula, foi presidente mundial do Banco de Boston.
Estranho, não é? E é curioso que no meio disso ele foi candidato a deputado federal pelo PSDB em Goiás. Mas ele é o presidente mundial do Banco de Bola. Aliás, até outro dia era do conselho diretor da JBS. O sistema financeiro, eu não posso aprofundar isso. O sistema financeiro não é só o capital fictício, entende? Não é só assim, especulação e juros, especulação. Este é um traço, capital financeiro. O capital financeiro é uma simbiose muito complexa, porque o mundo da produção depende do capital financeiro. E o capital financeiro conduz a política econômica dos países centrais e dos países subordinados. E nesta lógica, o capitalismo de tipo financeiro, que portanto tem base material do mundo produtivo, ele não pode prescindir do trabalho. Ele precisa do trabalho. Não há riqueza, não há aumento de riqueza sem trabalho. E os bancos sabem disso, até porque eles exploram até a alma dos trabalhadores e das trabalhadoras dos bancos. O capital financeiro sabe que não pode reduzir o trabalho, precarizá-lo, o que fizer, mas não pode eliminar o trabalho, porque senão o capital não se reproduz. Se o capital não se reproduz, o capitalismo morre. E eles querem fazer com que esse sistema seja eterno. Houve até quem dissesse, um grotesco norte-americano chamado Fukuyama, que o capitalismo era o fim da história. Para azar do Fukuyama, ninguém o leva a sério hoje. Claro, quando você fala muita besteira, você cai no ridículo. E esse sistema financeiro, entendam bem, esse sistema financeiro em escala global, diz assim: o trabalho é custo. O que a gente faz com o custo? Reduz. O trabalho custa muito caro porque tem direito. O que a gente faz com o direito? Acaba com os direitos. O trabalho pensa que um dia depois de se exaurir 30, 40, 50 anos, vai se aposentar. É caro, acaba com a aposentadoria. Não pode se aposentar. Vá direto do último dia de trabalho para o cemitério. É assim. Enquanto isso, 1% da população que controla essa riqueza dos bancos controla mais de 90% da riqueza mundial. Simples assim. Então eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, de como a tragédia, desde o meu livro Adeus ao Trabalho, de 95, depois o meu livro Sentidos do Trabalho, 99, várias edições, os outros trabalhos que fizemos, eu venho mostrando que nós adentramos numa era de precarização estrutural do trabalho. E esse cenário é muito destrutivo. Dou alguns exemplos para vocês. Começo pela China. Né? A China é hoje a grande potência produtiva do mundo. 25 anos atrás ninguém falava da China. Pasmem, um país que viveu uma revolução socialista em 1949, viveu na última década, reduziu-se um pouco isso em função das lutas e denúncias, mas viveu na última década níveis brutais de exploração do trabalho que tornaram a Foxconn uma empresa emblemática. A Foxconn tinha em 2010 cerca de 1.500.000 trabalhadores e trabalhadoras nas suas unidades de Shenzhen e mais 15 unidades da China. Muito bem, naquele ano a Foxconn viu 17 tentativas de suicídio, dos quais 13 suicídios tragicamente se concluíram. Os jovens trabalhadores denunciavam a brutalidade da exploração, a brutalidade. A Foxconn produz o Apple, o Nokia. Ela não existe produto da Foxconn. Ela é uma grande empresa global terceirizada. Entende? Para montar a Apple. Então ela produz a Apple. Ela monta o equipamento Apple. Nokia, que todos os meninos e meninas que estão aqui conhecem melhor do que nós. A gente ainda tem um pouco de dificuldade de mexer com essa, é uma questão geracional, né? A gente dança um pouco com as máquinas. E vocês, né? E vocês dançam com as máquinas de tanta facilidade com que vocês as manuseiam.
morreram meninos e meninas produzindo essas fábricas, até que em um ponto a Foxconn propôs que os trabalhadores que entrassem na sua empresa assinassem um contrato de que não iriam se suicidar. Eu sempre digo, eu faço muita atividade no exterior, eu digo, se fosse no Brasil, colegas, o brasileiro fala, eu vou morrer mesmo, eu assino, entende? Eu assino, depois eu morri, tchau. Só que nós não estamos lidando com capital de quinta categoria. Só que eles dizem, se se suicidar, a sua família não recebe os direitos que você teria pelo suicídio no trabalho. Aí muda de figura, entende? Aí o indivíduo pensa duas vezes, eu vou me suicidar, além de eu perder a minha vida, ainda vou levar uma conta lá para aumentar a conta lá em casa, entende? Esta empresa tornou-se exemplo. O tempo não me permite aqui, mas nos meus trabalhos mais recentes, até uma gama, tem uma associação chamada SACOM, estudantes e pesquisadores que mostram as denúncias do trabalho das Foxconn. Tem vários pesquisadores asiáticos, né, especialmente de Taiwan e outros países, que mostram a brutal exploração do trabalho. Um dos suicídios, o primeiro suicídio foi em 2009, porque um jovem foi acusado de, por conta do seu trabalho, a Apple não conseguiu antecipar o lançamento de um produto que ela queria produzir antes, em função da concorrência. Ele foi culpado pelo atraso e ele se suicidou, entende? Mas o cenário não se resume à China. É muito importante a China, só para vocês entenderem o seguinte: a China é um pouco o desenho da nova Ásia. Se nós formos para as Filipinas, se nós formos para Bangladesh, se nós formos andar pelo território chinês, o vilipêndio do trabalho é muito maior. Como a China tem hoje a maior força produtiva industrial do mundo. Eu dou um exemplo para vocês que vale mais do que tudo. Eu estava, há uns anos atrás, na Itália, a trabalho, e minha companheira estava comigo, que também é professora, e aquela coisa que o que eu levo para minha mãe, ela perguntava. Eu falei, sei lá o que você leva para tua mãe, não tenho a menor ideia. Aí ela viu, as nossas mães são sempre muito católicas. Minha mãe dizia que era católica, apostólica e romana, entende? Minha mãe não era qualquer uma, era católica, apostólica e romana. Os católicos sabem do que aqui eu estou falando, né? E minha mãe era católica, né? Muito bem, mas era para a mãe da minha companheira o presente. Aí ela falou, vou levar uma maquetezinha, uma pecinha de louça do Vaticano que estava lá. Falei, ótimo, vai ficar feliz do Vaticano, diz que é benzido, então aí que vai ser, né? Muito bem, para encurtar a história, porque a história é quase cômica. Quando nós chegamos no Brasil, a minha companheira foi dar para a mãe dela lá o presente. Isso ela me contou depois, foi dar para a mãe o presente, que ela viu embaixo Made in China, entende? Ela tirou o Made in China, tirou o papel feito na China. Quer dizer, o Vaticano vendido lá numa cidadezinha italiana, a máquina, tudo que você compra, até em Burano, que se faz hoje, se fazia o melhor, sempre se fez o melhor cristal na Itália, já tem o cristal chinês que imita o de Murano, entende? Esse é o modelo chinês, e ele se expandiu pelo mundo. Não há hoje quase que nenhum país do mundo que não tenha atividade produtiva na China. No Japão, país cujo capitalismo de tipo toyotista inspirou países ocidentais, né? Há jovens operários chamados Dekasegues. Dekasegi não é só o filho, neto de japoneses do Brasil que vai para o Japão. Na origem, o Dekasegi é o trabalhador, filho de trabalhador rural japonês que vai para a cidade no Japão. É um migrante rural urbano, como nós temos aqui o nosso migrante rural urbano. Ele vai para o mundo urbano e ele não tem onde dormir. Eu fiz da minha pesquisa, está citado no meu livro Ciências do Trabalho, eles dormem muitas vezes em cápsulas de vidro, porque eles não têm condições de pagar um apartamento, uma pensão, ou nem mesmo um quarto. Então aluga-se vidro, eu chamei de operários encapsulados. E mais recentemente existe nos Estados Unidos, no Japão, a figura do cyber-refugiado, cyber-refugiado. São cafés que abrem a noite inteira, mantêm a sua internet funcionando, para que os jovens desse precariado japonês, dessa classe trabalhadora jovem precária, que não tem onde dormir, vá para um café desse. Num café desse, ele fica
interagindo, procurando o emprego do dia seguinte, e ele aproveita para dormir um pouco sem pagar, porque ele paga pouco para interagir. É o conhecido 3 em 1. Ele interage, ele busca emprego e ainda dorme, e paga pouco. Este é no Japão. Isso é no Japão. Vou para a Índia, tá certo? China e Índia eu pude conhecer pela minha pesquisa, pelos meus trabalhos como professor universitário. Bom, eu dou 2 dados para vocês da Índia, porque se eu ficar muito nisso aqui, eu não chego na tragédia brasileira. Como nós vamos falar muito aqui da tragédia brasileira, eu vou falar um pouco da tragédia global, para a gente entender que nós estamos num buraco mais ou menos complicado, entende? Mais ou menos complicado. Muito bem. Primeira coisa que eu vou dizer da Índia. Quando eu cheguei na Índia, no segundo dia, foi um choque tão profundo que eu disse, eu moro na Suíça e não sabia. E eu moro no Brasil, eu não moro na Suíça. Eu moro no Brasil. Se eu entrar no centrão aqui, eu sei o que eu vou ver. Faz algum tempo, talvez um ano, que eu não entro no centrão aqui de Belo Horizonte. Mas se eu entro no centro de São Paulo, no centro de Porto Alegre, né? Você vê assim o albergue público. Os pobres têm hotel. Um rico vai dizer, claro que eles têm hotel, é público, nem pagam. Porque não tem de dormir. Você tem os bolsões de populações de estação, né? Expulsas, não tem mais nem chance de voltar a trabalhar. Muito bem. Na Índia, quando eu estava fazendo um seminário há 1 ano e meio atrás, na Universidade de Nova Delhi, eu ouvi o primeiro-ministro indiano dizer o seguinte: a China celebrizou-se pelo Made in China, produzido na China. A Índia vai celebrizar-se pelo Make in India, produza na Índia. Por que a Índia tem uma produção, tá certo, tão alta e tão expressiva? Porque a Índia tem uma força de trabalho imensa, tá certo? Que pode permitir uma subremuneração, um salário, digamos assim, menor do que o trabalho pago, por exemplo, na China. Então, eu estou mostrando esses dados para vocês. Nós poderíamos ir para o Walmart nos Estados Unidos. Nós poderíamos ir para o contrato de 0 hora na Inglaterra. Isso é muito importante, já chegou no Brasil. Conversava agora há pouco com o Vitor, que está ali. O contrato de 0 hora está embutido na nossa reforma trabalhista, né? Com aquilo que o governo intermitente do Temer, o Temer sim é um governo intermitente, entende? Ele chama de trabalho intermitente, né? O que significa isto? O que é o 0 hora? Contrato, 1 milhão de trabalhadores e trabalhadoras do Reino Unido hoje estão sob essa modalidade de trabalho. Eu contrato você para prestar um trabalho para mim. Vamos dizer, trabalho do care, dos cuidados, cuidar de idosos, de pessoas doentes. Você vai, faz o trabalho, recebe pelo seu aplicativo e uma parte vem para mim, o dono do aplicativo. Por que é contrato de 0 hora? Eu não sou obrigado a te chamar. E você não é obrigado a aceitar. Eu não tenho direito a te dar. Você trabalha se quiser. É o escravo moderno. Entende? É isto que querem fazer no Brasil. Mas já é muito importante saber. Na Inglaterra já houve numa primeira corte uma recusa a este tipo de medida. Vocês imaginem os jovens que estão aqui, todos indo fazer o seu trabalho. Hoje tem trabalho e amanhã não tem trabalho. Mas o professor, nós viemos aqui aprender sobre a reforma da Previdência, ele está falando da Inglaterra. Sabe por quê? No projeto original do Temer, né, era preciso 49 anos de trabalho todo dia para receber uma aposentadoria integral. No trabalho intermitente, que você trabalha quando tem e não trabalha quando não tem, o que acontece? Ninguém vai se aposentar, vocês entenderam? Os pobres não vão se aposentar, os assalariados não vão se aposentar, os ricos não precisam de aposentadoria. Vocês sacaram o tamanho da confusão que nós estamos? E quem tem condições paga a previdência privada. Por quê? Porque aí entram os bancos. É onde os bancos entram pesado. A previdência deve ser privada. Quem tem condições, pague previdência privada. Vai para os bancos, vai para o Itaú, vai para o Santander, vai para o Bradesco, vai para onde quiser ir. E quem não tem? E no Chile? Os assalariados foram para a previdência privada, ou para a presidência privada, porque também nós temos aqui uma presidência privada, vazia e privada. Mas vamos chegar à janela, né? Para entender. Quando vocês lerem lá que a reforma da trabalhista é para beneficiar vocês, aí vocês vão entender. Isso é mentira.
É lorota. Você conhece aquela que mentira, que lorota boa, que mentira, entendeu? É isto. Né? Nós temos que saber o terreno que nós estamos. Eu estou falando de países poderosos, entende? Esse é o 0 hora contrato na Inglaterra. O último exemplo, eu dei 2 meses agora aula na Universidade Italiana. Todo ano eu vou à Universidade Italiana, onde eu tenho como professor convidado. Esse ano fui professor visitante por mais tempo. E balançou a Itália esse ano. Eu estava em Veneza, hein? Eu não estava em Palermo. Quem conhece um pouco o norte e o sul da Itália sabe o que eu estou falando. Não estava no sul do mundo, eu estava no norte do mundo. Na Itália hoje, aliás, o governo suspendeu, dado o vexame, tem uma modalidade que chama salário a voucher. Mas voucher não é de hotel? Eu recebi um voucher quando eu vinha para cá, falei, chegou o seu voucher, você vai ficar hospedado no hotel tal e tal. Lá não, lá tem salário a voucher, trabalho a voucher. Você trabalha 20 horas, recebe 20 vouchers, vai, troca 20 vouchers por 7 horas e meia, 7 euros e meio cada hora de trabalho. Bom, já é um escárnio. Mas o empresariado acha pouco. Então o que eles fazem? Odete, você ganhou 20 vouchers, você trabalhou 20 horas. Mas eu que sou teu empresário, eu tenho mais 30 horas de trabalho aqui, eu quero que você trabalhe para mim, que você trabalhe direito. Só que eu não posso te pagar com voucher. Mas eu te dou mais 30 horas de trabalho e te pago o equivalente à metade do voucher, 3 horas e meia. Você aceita ou não? Você olha para o lado e fala, bom, se eu não aceitar, tem 20, 30 querendo. Eu aceito. Então aí você tem um trabalho mais que o precário e o mais que precário. Isto na Itália. Eu dei aula para um curso chamado de Laurea Magistral, meninos de 18 a 25 anos. Eles não têm trabalho quando eles se formam, mestres, doutores, não têm trabalho. E se tem trabalho, é trabalho precário para ganhar 500 euros. Com 500 euros você não come na Itália, não é você não vive, você não come. Entende? Porque não dá para você comer. Você pode, no máximo, fazer o mercado e cozinhar. Aí você não sai de casa, aí você vive. Você tem que ter casa para morar, dos pais, é onde os jovens moram. 30, 35, 40 anos moram com os pais. Esse é o cenário, digamos assim, que nós poderíamos dizer do cenário global. E quando que esse cenário chega no Brasil? Ele se intensifica, tá certo? Na primeira fase com Collor, com Fernando Henrique, com Lula nós tivemos muitos atropelos, com pequenas conquistas e grandes derrotas. Bom, mas agora é a hora da devastação. Isso é o que eu quero que vocês entendam. Não é por acaso. Sabe como é que o Trump ganhou a eleição nos Estados Unidos? No último dia da eleição, em campanha, ele disse, pasmem vocês, o Trump, aquele loirinho que parece um alemão, dos anos 30, entende? Com um cabelo um pouco diferente do alemão original, entende? Loirinho, mas diferente do alemão original. O Trump disse no dia da eleição, no último dia de campanha, que a vitória dele seria a vitória da classe trabalhadora norte-americana, pasmem vocês. Mas ele é um magnata. Mas ele dizia que a vitória era da classe trabalhadora norte-americana. Por que você tem esse cenário, digamos assim, com este quadro? Porque nós estamos numa era de devastação do trabalho. E no Brasil isso se intensificou a partir da crise de 2014 e 2015. Os governos Lula inicialmente e Dilma já não serviam mais. Exercícios de uma conciliação onde todos deveriam ganhar, os de cima ganhar muito, os de baixo um pouco, num contexto de crise, as frações dominantes, na onda do Brexit, do Trump, Brexit da Inglaterra, do Trump, quase que a Le Pen ganhou na França, pelo menos no primeiro turno ela assustou, né? Le Pen é o fascismo francês, governo fascista na Hungria, governo fascista na Áustria. Na França, hoje foi entre a extrema-direita, a eleição francesa, um dos mais republicanos dos países republicanos, a disputa foi entre a extrema-direita e a direita. O que vocês imaginam que vem para a classe trabalhadora? O que falta vir? Devastação. E é esta devastação que configura o nosso cenário. É muito importante que a gente entenda. O governo do PT de Dilma caiu porque num contexto de... E eu sou um crítico do governo do PT, hein? Aqui não paira, como não sou neutro, eis aqui um professor que não é neutro, nunca foi. Aliás, acho que porque eu não sou neutro que eu fui conhecido para estar aqui.
porque se fosse neutro, eu estaria ganhando tubo de dinheiro para dando palestra, falando besteira e fazendo o regozijo de todos. Sabe aquela palestra de autoajuda? Se você é esperto, você consegue. Se você quer, você chega lá, no abismo. No abismo. Só que se o cara falar isso, ele não ganha o que ele cobra nas palestras, o idiota que fala isso. Entende? E tem público para ele. Nós estamos numa era, veja bem, nós estamos numa era. Aqui eu não tenho meias palavras, eu recordo o meu mestre, amigo, professor Florestan Fernandes. Nós estamos numa era de contra-revolução burguesa de amplitude global. Não é fácil o momento que nós estamos vivendo. Ah, professor, então não tem saída? Você veio aqui para dizer que não tem saída? Não vim aqui para falar isso. Primeiro, eu não tenho a saída de todo mundo, porque ninguém tem, mas a saída é entender o mundo que estamos vivendo e dizer, é isso que queremos ou não. Esse é o primeiro passo. Entender aonde nós estamos, para dizer, quero isso ou não quero. Eu quero a reforma da Previdência, porque eu quero que os pobres morram trabalhando, ponto. E eu quero que os ricos, que não precisam da Previdência, não tenham que pagar 1% mínimo do seu monumental lucro para os pobres. É isso que o Temer está fazendo. Por que ele está fazendo isso? Porque é um governo terceirizado. É golpista e é terceirizado. E eu não sou do PT. Não estou defendendo aqui o governo anterior, que eu era crítico. E por que é um governo golpista? Porque não se destitui um governo acusado de roubar quando não tem prova. Eu quero ver agora destituir o governo que rouba e que está provado. Agora eu quero ver. Que está aprovado, que não rouba pouco. Não rouba pouco. E é pior, porque atenção vocês, tem uma corrupção, eu não vou entrar nisso que não me interessa, só para entender. A Odete levantou as questões, se nós não entendermos isso, não adianta ficar discutindo a reforma da Previdência, por que ela pode não passar? Uma coisa é a corrupção política, que você rouba politicamente para garantir o seu partido, é repugnante e repulsiva. Outra coisa é aquele que rouba politicamente para o seu partido e embolsa para ele outra parte. Essa é pior. Dá para entender? Essa é pior. E quanto ao atual governo, a prova das duas. Das duas corrupções. É o atual, que está sendo julgado hoje pelo tribunal. Agora veja, tem um livro de literatura latino-americana espetacular, do Ciro Alegria. Grande, Ancho y Lejano es lo mundo. Grande estranho ao mundo. Grande estranho ao mundo. Eu acho que eu sou o como é que aquele jornalista da Folha fala, eu acho que eu sou o Eremildo idiota, entende? Eu me pergunto, como é que um presidente que está sendo julgado vai ser julgado por 2 ministros que ele nomeou? Que ele jantava com o ministro ontem. Se for para o Supremo, ele vai ser julgado por um que ele janta toda semana e um outro que ele nomeou. É estranho, não é? Não é estranho. Mas o Supremo não é aquela aura dos intocáveis. Só se for aquele filme, aquela série norte-americana, Os Intocáveis, de 250 mil anos atrás. Entende? Que era tudo um pouco da pesada, vamos dizer assim. Intocáveis porque perigosos. Entende? Naturalmente, por que o governo Temer é um governo terceirizado? A sua vitória foi ilegítima. Foi imposto por um parlamento que é o pior da história republicana. Quem está falando é um pesquisador que estuda há 40 anos essa geringonça. Nunca o parlamento brasileiro foi tão degradante e tão degradado. Nunca. Isso não sou eu que estou falando, todo mundo. As pessoas, você vai lá para olhar, que parlamento que vocês têm lá? Aí eu gosto. Bom, o italiano também não é muito melhor, né? O inglês também não é. Não, mas cá entre nós, o nosso é pior, entende? Aqui, lá a gente fala que é tudo igual. Aqui o nosso é pior, entende? E ele negocia. E vocês imaginem, num parlamento onde 40%, 50%, 60%, 70%, eu não sei quantos estão envolvidos, a salvação do Temer é a salvação de todos. Se o Temer for para a forca, né, se ele for para o cadafalso e entrar nos tribunais, ele vai abrir uma fila de 400. Entende? Então a tendência desse parlamento é votar tudo contra quem? Contra a população. Acho que você que referia-se, né? A impopularidade da reforma trabalhista e da Previdência. Qualquer parlamento em qualquer país do mundo, quando vê que 70%, 80% diz não, diz isso eu não posso votar, porque eu não estou reeleito. Eles não estão cuidando da reeleição. Eles estão se preparando agora para sair do cárcere. Não serem atacados pela Operação Lava Jato. Depois, como nesse país, né, tudo se repõe, tá certo? E tudo se esquece. A ideia é que depois, né, quem sabe se
faz uma lei geral de anistia ao Caixa 2, aí alguém bota lá, já que tem aqui, tem 20 artigos, vamos botar mais 50 e põe assim, anistia ao Caixa 2 e a todos os crimes políticos cometidos, só que não fala assim, e a todas as pequenas oscilações de comportamento ético que sai aqui alhures, né? Que sai aqui alhures em algum canto, no escurinho do cinema, por uma imprecisão, o cara era analfabeto, não entendeu, assinou. É isso. E por que são 3 reformas? Para tentar terminar, eu perdi um pouco a noção do tempo, você me avisa, tá? Por favor, Odete. E por que o Temer? Eu não vou falar aqui da política econômica do Temer. Juros altos, o Brasil tem os juros mais... Por que o Brasil tem os juros mais altos do mundo? Porque é obrigado a ter? Não é. Por que os Estados Unidos, que são um país capitalista, o maior do mundo? Por que a Alemanha, que é o maior país da Europa, tem juros, tá, que comparados ao brasileiro, do brasileiro, os juros do nosso cartão de crédito chega a 400% ao ano. Vocês podem imaginar uns juros de 400% ao ano? Quando os juros europeu e norte-americano, tá certo? Não chega a uma dezena num ano. Num ano. Por que aqui é assim? Porque aqui é a era da devastação. Tem que garantir esse dinheiro. Tem que garantir o pagamento dos juros da dívida interna. Os bancos emprestam para o governo, cobram juros altíssimos e o governo paga. Então, o banco só empresta para o dinheiro se tiver garantia que o governo vai pagar. Veja bem, eu vou dar um exemplo aqui muito simples para todo mundo entender, mesmo quem nunca fez curso de economia. Eu sou o banco, ela é o Estado brasileiro. Eu empresto 50 bilhões e digo, você tem que me pagar. Como qualquer banco, que garantia que você tem? A Odete no banco vai dizer, eu tenho uma casa, tá certo? Tenho um apartamento. Não, isso não dá 50 bilhões. Não dá? Não. Então o que eu tenho que fazer? Você tem previdência? Tem. Acaba com a previdência. Para de pagar a previdência para você garantir o pagamento para mim. Você tem legislação do trabalho? Tem. Está muito antiga a tua reforma legislativa do trabalho. Ela defende os trabalhadores. Teve um ministro do Supremo que disse que o Brasil, os trabalhadores usam a justiça do trabalho para se beneficiar. Esse ministro está processando o Jorge Sotomayor. Faça uma acolhida calorosa ao professor Jorge Sotomayor aqui hoje. Né? O professor Jorge e a professora Valdete, 2 juízes, porque eles defendem os trabalhadores. Vocês entenderam? Aí o Estado vai ter que dizer, eu tenho que fazer a reforma trabalhista para pagar os juros, porque senão o banco não me empresta. Então eu vou fazer a reforma trabalhista. Qual reforma? A Previdência que privatiza. Esta Previdência, ela é criminosa com a nossa classe trabalhadora. No projeto original, seria preciso trabalhar 49 anos e ter 65 anos de idade mínima. Aí, nesse ponto, o governo diz que é a favor da igualdade entre os sexos. Aliás, teve um ministro da Saúde, pasmem vocês, tem um ministro da Saúde, imagina que ministério tem esse governo, né? Tem um ministro da Saúde que disse há 6 meses atrás que no Brasil as mulheres trabalhavam um pouco. É escandaloso, né? Os homens trabalhavam muito, por isso mereciam mais. As mulheres trabalhavam um pouco. Eu sei que mundo esse cara está? Que mundo? Aí alguém deu um chute na canela dele e falou, você é louco? Você pensa isso, não pensa? Pensa, mas você não pode falar o que você pensa. Certo? Aí ele pediu desculpa e tal. Então, 65 anos, idade mínima. Se trabalhar com 49 anos, quantos anos sobram? 16, para começar. Então eu vou começar a trabalhar com 16 anos. Se eu trabalhar 49 anos, todos os dias, sem nenhum dia de desemprego, eu me aposento com 65. Se não, eu morro e não me aposento. Que esse é o objetivo da Previdência. O objetivo da Previdência Pública é morrer sem se aposentar. E os que podem, nós, trabalhadores de classe média, professores universitários, auditores, juízes, etc., nós podemos então, percebendo que a coisa está ficando feia e vão acabar com a nossa previdência pública, nós fazemos a nossa previdência privada, mas os pobres não podem fazer. E nós podemos quebrar a cara, porque nós vamos fazer previdência privada e daqui a 20 anos, quando formos bater na porta da previdência, vai ter a previdência. Aquele banco fechou, entende? Aí você vai bater no governo e fala, e agora a minha previdência? Quem mandou você investir naquele fundo privado? Aquele fundo privado não soube administrar. Vocês perceberam?
Esse é o projeto da Previdência. 2, o projeto da reforma trabalhista. Vocês acabaram de ver agora a aprovação do projeto de terceirização. Vai ter um debate hoje à tarde, não é, Odete, sobre a terceirização. A terceirização é uma forma de escravidão moderna. Eu fui o primeiro a dizer isso no Brasil. Tá? É uma forma, assusta alguns, é uma forma de escravidão moderna. Pergunte, tem terceirizado aqui. Pergunte se ele prefere ser terceirizado ou ter direitos. Pergunte. Na escravidão, o senhor de engenho comprava o escravo ou a escrava. Na terceirização ele aluga, é mais branda, mas é escravidão. Ele aluga, porque o terceirizado ou a terceirizada são trabalhadores alugados. Todas as pesquisas, acho que a Odete e a colega aqui também me antecedeu aqui do sindicato dos auditores, mostrava isso, né? Os acidentes de trabalho são muito mais intensos no trabalho terceirizado. Aqui em Minas, há um belo documentário feito, acho que pelo Sindicato dos Trabalhadores da Eletricidade, que mostra os corpos eletrocutados. Porque se você terceiriza o sistema de eletricidade nas ruas, você põe nas ruas um trabalhador eletricista sob um ritmo de metas e ele não tem a qualificação e os cuidados que a empresa deveria lhe dar para ele fazer aquele trabalho. Ele está mexendo lá na alta tensão e ele se torra e morre. E é mais um dado de estatística. Quantos morrem nos campos de exploração no subsolo da Petrobras? Quantos adoecem nos call centers, no telemarketing, por falar, por gritar, por ouvir, por serem... Tem que vender mesmo. O pobre da trabalhadora terceirizada, 70% em média dela, desse contingente é feminino, ela tem que vender. E tem gente que não gosta de ouvir, ninguém gosta de ouvir, quer fazer seguro para a sogra? Não, para a sogra eu não quero fazer nada, entende? Para a sogra eu prefiro fazer, tem seguro para o cachorrinho? Não, então eu não quero fazer. Tá? Muito bem, só que ela tem que vender. Ela tem que vender. E muitas vezes, vocês sabem que o que está atendendo o telefone é mal criado, xinga, fala palavrão, manda ela para aquele honroso lugar, que não tem tempo a perder com besteira, e ela tem que vender, porque se ela não faz isso, ela não vende. E a terceirização é a porta de entrada para a burla da legislação social protetora do trabalho. Se não bastasse a terceirização, daqui para frente, todos que estão aqui, meninos, meninas, moços, moças, senhores e senhoras, daqui para frente, tudo nesse país pode ser terceirizado. Auditores do trabalho podem ser terceirizados. Claro que pode. Juízes do trabalho, pois não tem outra coisa que o capital financeiro e o seu governo não querem no Brasil, senão acabar com a justiça trabalhista. Foi bem lembrado aqui, aquele tripé, tá certo? Justiça do trabalho, Procuradoria Pública e Auditoria. E atenção, que crime faz a justiça do trabalho? Que crime? Eu vou ser um pouco duro. Concilia o capital e o trabalho, não é, Vitor? Concilia. Quando ela é bem sucedida, ela concilia. Só que o governo atual não é de conciliação, é de devastação. Por isso que o Temer diz, não importa a minha impopularidade, eu vou fazer o que o capital financeiro está me mandando fazer. E os grandes capitais. Quando eu digo capital financeiro, não é o banco, hein? Querem um exemplo? Todo mundo aqui já teve a infelicidade de um dia entrar nas Casas Bahia. Ninguém é de ferro, né? Você entra lá dentro e está lá o fogão, 300, não tenho 300. Então paga 20 em 30 meses, vira 600. Que alquimia é essa que 300 viram 600? É alquimia financeira. O cliente ideal para comprar um automóvel, para comprar uma casa, para comprar um eletrodoméstico, hoje é o que financia, porque assim o capital ganha duas vezes, na produção do fogão, do automóvel, do que for, e do seu financiamento. A legislação trabalhista, então, é o desmonte disto, porque foi lembrado, mais de 100 artigos aqui da CLT estão sendo quebrados. A CLT, nós poderíamos fazer uma ótima discussão sobre ela. Só que a CLT, ela não foi um presente de Vargas. A minha tese de mestrado, de 350 mil anos atrás, eu estudei a CLT. A CLT é uma luta da classe trabalhadora por direito semanal. Vocês querem ter o direito do sábado e domingo ou não? Vocês querem ter o direito de trabalhar 8 horas ou pode trabalhar 12, como que é o governo Temer?
Vocês querem ter o direito de, ao adoecer, terem saúde pública, ou tem que vocês pagarem a previdência e não receberem quando... Porque o terceirizado e a terceirizada que adoece, se ele estiver sendo burlado, ele vai ter que se virar. Na verdade, o que está em curso, todo mundo vai entender agora, nós estamos vivendo um processo de uberização do trabalho dos assalariados e das assalariadas em escala global. O trabalho ideal para o sistema do capital, sob a hegemonia financeira, é o trabalhador ou a trabalhadora uberizado. Recebe quando trabalha, quando não trabalha fica esperando. Mas esse é o melhor dos mundos para o capital. E grandes empresas utilizam o 0 hora contrato na Inglaterra. Quando o Temer fala aqui, o perdão do uso da palavra, porque tem que nominar o nome da figura. Quando este senhor, né, terceirizado, o pior terceirizado, porque os terceirizados têm dignidade, que está sendo ferida. Esse não, está contente com a condição de terceirizado. Por isso que ele quer terceirizar o trabalho de todo. E isto significa quebrar o direito. E se não faltasse isso, tem ainda um último ponto. Se tudo não der, já não vale, e o que vai ser discutido aqui, eu estou chegando nos meus 5 minutos, espero não levar nem os 5, mas não tenho certeza que não levarei 6. Né? Se tudo isso não bastasse, tem ainda uma outra medida, para vocês entenderem. Tem a lei A, tem a lei B, tem a lei C, tem a lei D. Mas vai ter um negócio chamado assim: tudo que for negociado vai ter mais validade do que o legislado. Aí eu chamo uma fábrica que está fechando, como eu vi na Itália agora. Os empresários chamaram a fábrica e disseram: companheiros trabalhadores, nós muito tristes aqui, vamos fechar essa fábrica. Por que vocês vão fechar essa fábrica? Porque nós vamos mudar para a Polônia. Por que vocês vão mudar para a Polônia? Porque aqui nós pagamos 2.000 euros por trabalhadores, para eles viverem com o mínimo de dignidade, o mínimo. Não é o Brasil, é a Europa, o mínimo. Tá? Mas na Polônia nós vamos pagar 300 euros, entende? Então nós vamos para a Polônia. E o que vai acontecer com as nossas famílias? Problema de vocês. E o que vai acontecer com a gente? Problema de vocês. E aonde nós vamos encontrar outro emprego? Eles não vão falar nunca. Vire-se, vire empreendedor. Ah, que bacaninha, né? Vire empreendedor. De 10, um dá certo. 9 quebram a cara. Faz trabalho voluntário. Aliás, tem o Domênico De Masi, eu vou ser um pouco maldoso com ele, porque ele merece essa maldade. Né? Ele diz que tem um livro: desempregado deve fazer trabalho gratuito. Bom, aí já é assintoso. Quer dizer, além de desempregado, ele deve ter que trabalhar gratuitamente. É a proposta dele, entende? É claro que tem, para não ser de todo, ele tem lá a engenharia dele. É um indivíduo esperto, ganha muito dinheiro. Né? Já foi do Partido Comunista Italiano no passado, quer dizer, tonto não é. Tonto não é. Né? Então, desempregado tem que ver. Claro que ele diz, tem que ter uma renda universal para garantir mínima. Então, tem o direito de prestar o trabalho gratuito. Não, trabalho do capitalismo, trabalho gratuito, não. Ah, mas já falaram para você do trabalho voluntário. Claro, tenho bem claro. Nenhum de vocês consegue emprego hoje se não botar no currículo que faz trabalho voluntário. Então, trate de fazer trabalho voluntário, mas não é voluntário. Porque quando uma coisa você é obrigado a fazer para conseguir emprego, não é mais voluntário, mas é compulsório. E saibam que quando vocês estão fazendo o trabalho de vocês voluntário, vocês estão trazendo o trabalho de alguém que antes era assalariado e está desempregado. Isso temos que saber. Isso temos que saber. Porque senão somos bobos. Né? E não podemos ser. No mundo atual, a ideologia, vocês conhecem a maior rede de televisão. Né? Ela fala o que quer. E não nos permite falar o que nós queremos falar. Não. Intocáveis. Esses temas são intocáveis. Esses temas que o espaço universitário, que seja lembrado aqui a figura do Dom Helder, né? Não sei se está aqui ainda o nosso diretor dessa instituição, que seja lembrada a figura do Dom Helder. O Dom Helder falava o que queria. Né? E o que ele queria doía e batia duro. E quando o Dom Helder falava e batia duro, a ditadura tentava cerceá-lo e prendê-lo. Mas se prendesse o Dom Helder, bom, aí seria demais. Entende? Porque ele era uma figura de uma coragem espetacular. Lamentavelmente não o conheci proximamente. Né? Legislado não tem mais valor, vale o negociado. Então, nesta fábrica, vamos reduzir a jornada de trabalho? Vamos. Vamos reduzir o salário? Vamos. Ah, não. Então, desemprego. Prefere desemprego ou a redução? Aí o trabalhador ou a trabalhadora assustam e diz: bom, se é isto, se é o inferno
fervendo, ou o inferno que o fogo não começou a queimar, vamos para o inferno que ainda não ligaram as caldeiras, entende? Então ele abaixa a jornada, abaixa o salário, e depois alguém acredita que quando o país melhorar, os direitos vão voltar? Alguém acredita? Alguma vez os direitos voltaram sem ação, sem luta? Como impedir isto? Último comentário: onde há resistência sindical, onde há luta social, onde há revolta da juventude, onde há manifestações, onde há passeatas, onde há atos, essas medidas não são tomadas. Odete, só para te ajudar, aquela greve geral de 28 de abril, né, o 26, 28, ela mexeu muito. Eles fazem com que não mexeu, mas eles estão assustados, entende? Mais daquelas. E não de um dia, porque um dia para eles é pouco. Então mais, porque a classe trabalhadora percebeu, a terceirização é vilipêndio. A classe trabalhadora entende que a CLT é a sua constituição. Eu não conheço nenhum trabalhador terceirizado, repito o que eu falei aqui para vocês, que se perguntar, você prefere não ter direito ou ter direito? Ele vai olhar para mim e vai pensar, esse cara é da empresa, deixa eu me calar que ele vai me demitir. Ele fala para mim, qualquer coisa tá bom. Agora, se ele perceber que eu não sou um homem da empresa, eu sou um pesquisador, que quero saber a opinião dele, vai falar, olha, qualquer pessoa prefere ter direito, entende? Qualquer pessoa. Até um cachorro prefere ser bem tratado, né? Vocês conhecem algum cachorro que prefere apanhar do dono daquele cachorro? Ou o cachorro dá mais afeto e carinho e fidelidade para o dono que lhe judia, ou aquele que trata bem? É uma coisa mais ou menos elementar. E eu digo esse último toque para os jovens que estão aqui, tá? Nós aqui, né? Então somos batalhadores de 40 anos, 50. Agora nós somos de batalhadores para os próximos 50 anos. Esses são vocês. Ou vocês entendam o país que estão vivendo e o mundo que estão vivendo e comecem a pensar que país nós queremos e que mundo nós queremos. Esse que está aí é dos bancos. E nós não queremos um mundo para 1% de 90% ou 99% da população. Vive o vilipêndio, a indignidade do trabalho, o sofrimento, a servidão. O meu próximo livro, que eu não sei se eu vou publicar nesse ano ou no ano que vem, vai chamar assim, com isso eu termino: O Privilégio da Servidão. A sociedade atual é tão trágica que se nós tivermos sorte, seremos servos. É isso que vocês querem? Eu espero que não. Espero ter ajudado no debate, estou à disposição. Sei que o que eu falo aqui não é o que vocês vão ouvir no mundo global, na Vênus platinada e assemelhados, mas ou vocês sacam essas coisas, ou nós vamos ter um cenário pior do que temos. Muito obrigado, e especialmente pela paciência de vocês. Participantes que desejarem fazer alguma pergunta, por escrito, por favor. Vou aproveitar enquanto as perguntas não chegaram, tem só uma aqui por enquanto. Bom, parabenizar o professor Ricardo Antunes, agradecer desde já, que desde o início, quando a gente fez o convite há meses atrás, sempre foi gentilíssimo, então nós nos sentimos muito honrados em tê-lo aqui. Eu queria fazer duas colocações bem rápidas enquanto não chegam as perguntas. O livro do senhor, Os Sentidos do Trabalho, professor, é um livro que eu falo que não é um livro para ler, é um livro para estudar, que ele é de uma profundidade gigantesca e tem algumas reflexões, alguns pontos que o senhor toca. Que você pontua, que nos leva a fazer reflexões difíceis até. Então, eu vou citar uma frase do livro, tem vários trechos maravilhosos, mas o senhor fala o seguinte: se por um lado necessitamos do trabalho humano e de seu potencial emancipador, devemos também recusar o trabalho que explora, aliena e infelicita o ser social. E queria que o senhor comentasse, numa entrevista que o senhor deu recentemente, o senhor falou do enigma do século XXI, que o trabalho que estrutura o capital desestrutura a humanidade e o trabalho que estrutura a humanidade é incompatível com o trabalho que o capital quer nos impor. E só mais uma coisinha, em relação ao sindicalismo, o senhor também faz
você faz reflexões muito pertinentes e fala da dificuldade do sindicalismo nas últimas décadas com a reestruturação produtiva, com o neoliberalismo, com essa fragmentação do trabalho, né, que não temos mais, a maioria não são trabalhadores estáveis, onde aquele sentimento de pertencimento de classe já não existe mais. Então, hoje, com os trabalhadores, essa fragmentação com terceirizados, trabalhadores em tempo parcial, subcontratados, temporários, o que o senhor teria a dizer para que tem vários sindicalistas, para os sindicatos, a respeito disso? Tá? Só isso. Obrigada. Nós temos uma pergunta que chegou, por enquanto. É meio longa, se o senhor quiser. Um dos elementos que explicam a atual conjuntura foi a cooptação do movimento sindical pelo governo anterior e atual, retirando sua independência política. Na Auditoria Fiscal do Trabalho, é escandaloso o silêncio da Secretaria de Inspeção do Trabalho frente às reformas e a omissão do SINAI em cobrar os posicionamentos da SIT. O que é SIT? Da CIT. Qual a justificativa para isso? Será devido ao fato de que doutora Maria Tereza Jansen ter saído diretamente da atual diretoria do SINAIT para assumir o segundo cargo mais importante do Ministério do Trabalho e Emprego no governo Temer? Não é isto um trágico exemplo de cooptação do sindicato pelo governo, a despeito de toda a retórica do SINAIT? Olha, eu vou começar pela sua questão e depois faço um comentário geral desse. Eu não sou auditor fiscal, né, do trabalho, então eu não conheço a realidade do sindicato dos auditores fiscais, né? Eu vou falar do sindicalismo em geral, tá certo? Porque o debate, não, eu digo assim, não a segunda, essa já me força minha. Eu vou falar do sindicalismo em geral. Aqui tem representantes de todas as tendências do sindicato a qual a pergunta se refere, e vamos ter debate sobre isso, né? Veja bem, para a Odete então, Odete, o trabalho tem todo um debate muito profundo na sociologia, na economia, na filosofia. O trabalho é escravidão ou o trabalho é criação? Não é? Eu diria, o trabalho não... Eu criei uma metáfora do pêndulo do trabalho. O trabalho não é só escravidão. Eu, por exemplo, não estou aqui como escravo hoje. Tá? Eu aceitei vir fazer esse trabalho. Eu saí de casa ontem à noite, vim aqui para trabalhar. Volto para São Paulo, tenho trabalho na universidade, tenho trabalho, tenho amanhã uma atividade também de trabalho aqui, né? Ambas não remuneradas, como a Odete pode testemunhar, tá certo? Não estou sendo remunerado por esse trabalho, portanto podia ficar em casa. Por que eu venho fazer esse trabalho? Por que nós fazemos o nosso trabalho e às vezes nós falamos, nosso trabalho é um inferno, mas às vezes nós dizemos, puxa, mas o meu trabalho, eu gosto de fazer o que eu faço, porque há uma dialética do trabalho. Quem percebeu isso magistralmente foi, em primeiro lugar, o Hegel, para falar dos filósofos modernos, e o mais genial de todos eles foi o Marx. O Marx percebeu que o trabalho tem uma dialética. O trabalho é criação e o trabalho é sofrimento. O trabalho não é só criação ou só sofrimento. O Michelangelo, por exemplo, tá certo? Quando ele fazia a Capela Sistina, ele se infernizava. Quantas vezes ele jogou tinta naquelas pinturas, ele jogou tudo fora, ele quebrou tudo, ele se saía imundo, sujo, trabalhava o dia inteiro, mas ele voltava. E a última vez que ele pintou aquilo e diz, nossa, agora eu cheguei no ponto, né? Ele viveu uma felicidade provavelmente magistral, que ele não ia imaginar, Michelangelo, que a sua obra, tá certo? Ia ser admirada por milhões de pessoas por séculos, porque ele tinha a sensação de um trabalho como criação, ainda que sofresse para fazer. O Rodin também, né? O escultor francês que sofreu no seu trabalho, fazer com que outros, a sua companheira, sofresse mais do que ele, mas fez uma obra-prima. Esse é o trabalho. Então o trabalho tem uma dialética da criação e da servidão. O capitalismo nos empurra para sermos servos e escravos, né? Mas nós haveremos, porque imagine uma sociedade livre e emancipada, se nós não trabalharmos, quem vai trabalhar? Os escravos? Não, os escravos não querem mais ser escravos. Ou nós fazemos o que necessitamos, todos, para que todos possamos viver longas horas do nosso dia em liberdade, em fruição, em gozo. O tempo verdadeiramente livre não é possível no capitalismo.
me impossibilita o tempo verdadeiramente. Quando a gente vai ver, o tempo livre nós estamos indo no shopping, entende? Quem ganha quando a gente vai no shopping? Certamente um ganha, os que vendem, né? E não digo o dono da lojinha ali, não, mas os grandes redes, né, que exploram o trabalho na Índia, pagam 10 centavos para uma trabalhadora da Índia para vender uma roupa num shopping por $100. E a trabalhadora que fez ganhou 10 centavos de dólar. É assim. Por isso que eu digo, Odete, que o trabalho que estrutura a humanidade deveria ser um trabalho livre, autônomo, independente e em tempo cada vez menor. Hoje, só para não ficar muito abstrato para você, o nível de avanço tecnológico que nós temos, nós poderíamos trabalhar 2, 3 horas, 3 vezes por dia. Ah, mas professor, e o que aconteceria com o nosso tempo? Nós iríamos passear, descansar, estudar, ouvir música, dançar. Ah, mas para isso é preciso fazer o quê? Eu dou um exemplo: acabar com a indústria das bombas. O Bush, é o Bush piorado, né? É o Trump Bush. O Bush do Trump. O Bush do Trump esteve há uma semana no mundo árabe e vendeu quanto? 220 bilhões de dólares em armas. E aí ele passou no Papa. Vocês viram a cara que o Papa fez para recebê-lo? O Papa estava... Começa com P. O Papa é de uma delicadeza, né? Sempre ali uma figura dócil. Mas ele estava furibundo. Eu, se fosse o Papa, eu dizia... Bush, Trump, aqui no Vaticano você não vai parar, não. Vai direto lá para o teu país, que aqui no Vaticano você não entra. Recebeu, o Papa é o Papa, eu não sou ninguém, né? Mas não gostou, né? Porque o Papa, eu fiquei 2 meses na Itália, o Papa denuncia duramente a indústria bélica, a indústria de bombas e o desemprego. A voz, pasmem vocês, pasmem. O Papa é a voz mais radical na Itália hoje na defesa do trabalho. Com dignidade, a voz mais radical dos que são ouvidos, né? Um ou outro, nós podemos falar numa sala de aula lá para 50, 100, 200. O Papa não fala para 200, o Papa no mínimo fala para 200 mil, né? Quiçá para 200 milhões, né? Quando o Papa diz: o trabalho que desemprega é aviltante, quem lucra desempregando é criminoso. Vixe, quanto criminoso está solto, e não só no governo. Deu para entender? Bom, o sindicalismo, veja, mudou muito a classe trabalhadora. Eu uso uma expressão, tem uma nova morfologia do trabalho. Nós temos uma coleção que se chama Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil, que agora vai sair o volume 4. A gente está estudando, Odete, várias categorias: bancários, professores, canto lírico, trabalhador rural, sei lá, trabalhador químico da indústria química, trabalhador da indústria de petróleo, professor, várias, né? É muito heterogêneo hoje. Por exemplo, o call center, né? As trabalhadoras de telemarketing são invisíveis, né? A gente fala por telefone, pode interagir por internet, mas nós não nos vemos. Os sindicatos têm dificuldade em representá-los. Os terceirizados. Para mim, um dos principais desafios dos sindicatos, eu não falo isso, eu não sou aqui, não sou ninguém para dar lição para os sindicatos. O máximo que eu sou é que eu fiz oposição ao Simpro em São Paulo entre 1973, 74 e 75. Fui presidente nunca fui, diretor de associação de docentes de algumas que eu participei, e sou militante sindical dos professores na minha universidade. Militante como docente, né? Vamos nas greves, nas manifestações, nas assembleias. Então, mas eu estudo o sindicalismo, e não só no Brasil, como em vários países do mundo. O principal desafio que eu vejo dos sindicatos hoje é como representar o conjunto da classe trabalhadora que é intervida. Porque na Itália hoje predomina o trabalho precário, sem direito, e esses trabalhadores não têm sindicato. E eles precisam ter uma representação que eles ouça e que reconheça que a reivindicação do precário é diferente da reivindicação do que tem direito. E o sindicato tem que representar os dois, porque se o sindicato só representar o que tem direito, esse tende a acabar, porque aquele já está se tornando maioria. Isso é um desafio visceral. Último ponto: a cooptação.
Os governos cooptam sindicatos há décadas. Os sindicatos sabem melhor do que eu isso. Né? Cooptam mais ou menos. Imagine, para não causar nenhuma polêmica aqui, o que eu falei já é suficiente para provocar. É evidente que o governo Lula trouxe uma série de sindicalistas do mundo real do sindicato para o ministério. Se eu fosse para o ministério, eu vou agir como membro do ministério ou como representante da classe trabalhadora? Os ingleses diriam, that is the question. É a primeira pergunta. Quem eu estou servindo agora? O ministro de um governo ou eu sou aquele sindicalista que ia para a porta de fábrica? Vocês são capazes de perceber que não é um dilema fácil. 2. A ascensão social, sair de uma luta sindical, sair de uma fábrica e ir para o sindicato já é um avanço. Todos os sindicalistas sabem disso. Luta muito quando é um lutador, mas ele tem algumas vantagens, alguns direitos. Sair de um sindicato, ir para a Câmara, para o Senado, para o Ministério, ele sobe uma cadeira. Tem gente que subiu tanta escada que gostou do alto. O dia que puxaram a escada, ele caiu e está se arrebentando. É muito importante que os sindicatos, para mim, entendam quem é essa nova classe trabalhadora e como lutar por ela. Não sei, tem vários sindicatos aqui, vamos dizer assim, tendências mais gerais, sindicatos, centrais sindicais, ou quem são os bancários hoje? Isso. Então, agora, ao mesmo tempo, você tem o terceirizado bancário em crescimento. Então, percebe o sindicato, como que o sindicato consegue ser expressão viva desse novo bancário sem direito precário. Nós caminhamos ser o sindicato. Mas eu vejo, eu não sou pessimista, viu? Aquele meu livro, O Adeus ao Trabalho e os Sentidos, eu tinha que colocar um problema. Eu tenho visto em várias, por exemplo, eu fiquei muito feliz na Itália, pela primeira vez eu vi, nesse cenário, algumas centrais sindicais importantes italianas reconhecendo que tem que representar os trabalhadores precários e as trabalhadoras precarizadas e tendo já setores que representam esses setores, que no passado eram simplesmente ignorados. Eu me lembro no Brasil, não vou citar quem para também não provocar mais do que devo, num acordo sindical feito, saiu do acordo, aí a imprensa perguntou, e como é que foi? Foi boa? Foi ótima, impedimos 90 demissões. Aí o jornalista perguntou, e as 200 de terceirizados que foram demitidos? Terceirizado nós não representamos. Puxa, por favor, terceirizado é tanto parte da classe trabalhadora quanto... E tem mais. Eu escrevi um artigo que vai estar, um capítulo que vai estar no meu próximo livro, está em algumas revistas aí, a revista aberta. Já estamos caminhando para a sociedade da terceirização total. Ou nós lutamos, ou nós resistimos, ou nós representamos esses setores, ou nós vamos ter mais dificuldade do que temos. E evitar a cooptação sindical, porque essa é o Getúlio cooptou, o Lula cooptou, o Collor cooptou, o Temer não consegue cooptar porque o esquema dele é muito pesado. O Temer, para cooptar, tem que consultar o Cunha, E é difícil, tá certo? É difícil. Vocês devem ouvir que o universo que o Cunha conhece não é propriamente o universo sindical. Foram citados exemplos de experiências atuais do capitalismo que oprime os mais fracos. Você tem algum exemplo bom para citar? Tem. Em 1917, 100 anos atrás, nós tivemos uma greve no Brasil, especialmente em São Paulo, pelos direitos do trabalho. Homens, mulheres participaram, lutamos, conseguimos conquistas. Né? O direito a descanso semanal, o direito à jornada de 8 horas começou com a luta nos Estados Unidos em 1886, se a minha memória não falha, o dia 1º de maio. Aliás, os Estados Unidos é um país maravilhoso, né? É a tragédia completa. O país que originou o dia 1º de maio, 1886, lembra que o ano de memória, mas acho que é isso mesmo, 1886, que constituiu o dia 1º de maio como dia de luta dos trabalhadores nos Estados Unidos, é o único país, ou um dos únicos, onde o 1º de maio não é nada, é um dia normal. Só podia ser nos Estados Unidos mesmo. Lá não é um dia normal, eles comemoram o dia do trabalho. Em setembro é um país um pouco de cabeça para baixo, né? E não sei, se a cabeça vai para baixo, eu não sei o que vai para cima. Entenderam? Quer dizer, o país que lutou e conquistou o 1º de maio como dia de luta não comemora, porque
porque ele é um país que a classe trabalhadora é tratada como terceira, quarta categoria. Tem muitos exemplos. Não é? Tem muitos exemplos. Pois não. Como é que você chama? Ana Paula. E me perguntaram, um jornalista não tão simpático quanto você, me perguntou no Roda Viva, quando eu fui entrevistado da Cultura, uns 3 anos atrás: professor, mas não tem um país assim que a coisa é melhor? Eu ri, brinquei com ele e falei: eu não posso dizer, te enganar, nem a você, nem a mim. Tem países que são menos exploradores e mais exploradores. Por exemplo, se você for para os países escandinavos, a Noruega, Suécia, Dinamarca, você vai ter um nível relativo de exploração do trabalho menor, um nível relativo de direitos muito maior. Mas a empresa sueca, escandinava ou norueguesa, que está no mundo inteiro, está saqueando e é a que mais nos explora aqui, que ganha aqui o que paga mais lá, você entendeu? Bom, se eu saio e vou para a Europa hoje, barbárie. 0 hora na Inglaterra, trabalha a voucher na França, na Inglaterra, no Reino Unido, em todas, tem que trabalho a 0 hora no Brasil, só não chama assim. E lembrava aqui a pouco que o trabalho intermitente, do governo intermitente, o governo terceirizado, intermitente, tá certo? Um pouco, digamos assim, teimoso e nada temente, não sabemos até, e se eu quisesse rimar, vocês imaginam a próxima rima qual seria, e muito, vocês imaginam com que eu me rimaria com temer, como é que eu falei, temente? Não é difícil imaginar com que eu me rimaria na sequência, é melhor parar por aqui, tá certo? Ele está fazendo isso, ele está propondo isso, mas atenção, como resistência, já tem uma nova greve marcada, o país está descontente. Gente, não é possível, viu, Ana, né? Tem outros exemplos. Os países que viveram revoluções socialistas deram pistas de caminhos por fazer. Depois foram destroçadas por um processo, né, que nós podíamos analisar muito. Mas há experiência. Eu, por exemplo, eu não defendo o sistema cubano. Não serei aqui quem dizer intocável. Só que eu fui já 2 ou 3 vezes a Cuba, como para não assustar vocês. Também fui umas 5 ou 6 para os Estados Unidos, hein? Não fique assustado. Fui também para a Inglaterra umas 10. Fui para a Itália umas 20, fui para a China mas a China agora, não na época do Mao Tse Tung, tá? Em Cuba eu não vi uma criança na rua, entende? Uma criança na rua, eu não vi. Com fome, eu não vi. Quando aqui, é possível que eu saia aqui na porta e já tem uma criança pedindo, né, uma moeda, tá certo? Então tem exemplos. Se tem a Noruega, dirá, algum país. Esses países estão muito maculados, porque quando eles recebem os imigrantes, eles tratam precariamente os imigrantes. Então tem uma clivagem clara entre o norueguês, o dinamarquês, o sueco e o imigrante. Mas eles conseguem um patamar, vamos dizer assim, o que a Odete e o grupo organizador chamou de patamar mínimo civilizatório. Tá? Mas a tendência, nós somos um país do sul do mundo, entendeu, Ana? Nós somos um país da chamada periferia. Né? Aqui é a barbárie, como é na Rússia, como é na Índia, como é na China, como é na África do Sul, como é no México, como é na Argentina, tá certo? Como é no Peru, tá? Aqui é a coisa da... não é por acaso que nós somos um país de origem escravocrata, entende? Deu para entender? Tá? Te dei pistas para você pensar. Agora, você tem todo o direito de sonhar por algo melhor, que ainda não ocorreu. Se as gerações novas não sonharem, não seremos nós, os menos jovens, para sermos generosos para conosco, tá? Não seremos nós que vamos sonhar. Tá? Vocês é que têm que pensar num mundo, que mundo que vocês querem viver. E lutar por ele. Tá? Porque as forças são muito poderosas. Tem mais? Em que artigo demonstra que a terceirização está tentando acabar com a certeza? Se você puser Ricardo Antunes no Google e puser terceirização, quem escreveu isso aqui, vai aparecer uns 150, 200 artigos por mês, por semestre. Este que vos fala aqui tem sido um batalhador desta causa. Entrevistas, artigos, da Folha de São Paulo, puxa, na Folha de São Paulo vão aparecer uns 3 ou 4. Na Folha de São Paulo. Para não falar de outros, Correio da Cidadania e tantos outros que eu colaboro. Até no Estadão tem artigo meu contra a terceirização. Até no Estadão. A diminuição da remuneração do trabalhador a fim de desacelerar a crise não tem de piorá-la.
a diminuição do poder aquisitivo do proletário no sistema capitalista não é um suicídio econômico desse sistema? É. Só não é para os banqueiros e para a alta burguesia brasileira, industrial, porque a burguesia industrial, agronegócios, burguesia de serviços, é conectada e hegemonizada pelo capital brasileiro. É suicídio. Qual é o país que em sã consciência caminha para a destruição de sua população assalariada? Só um país indecorosamente injusto como o Brasil. O Brasil é um dos países mais injustos do mundo. Isto é o seu suicídio. Por isso não podemos aceitar esse caminho. Esse caminho é inaceitável. O caminho sem remuneração, sem direito, da fome, sem previdência. Quer dizer, é o caminho do trabalho para o cemitério que nós vamos aceitar? Não. Esse é o caminho do suicídio. Eu escrevi, para quem perguntou aqui, pega um artigo que eu escrevi na Folha 6 meses atrás, de novo, acho que é o título assim, de novo a Belíndia. Esse país tem uma classe burguesa rica como a belga e uma classe trabalhadora pobre como a indiana, entende? É isso que nós queremos? Nós queremos ter 10, 20, 30, 40, 50, 60 milhões de indigentes na rua. É isso que nós queremos? É isso que nós vamos ter com a terceirização e com essas medidas. Por isso que há resistência popular, que a população sabe disso. Eu participei aqui em Minas Gerais, 1 ano e meio atrás, num ato que houve na Faculdade de Direito, aqui da UFMG, tinha mais de 1000 pessoas. Os representantes do MST, MTST estavam naquela manifestação. Os pobres sabem que não há flagelo. Só há um flagelo pior que a terceirização. Só há um flagelo pior que a terceirização. É o desemprego. Esse é pior. E um outro mito mentiroso, hein? Nós tínhamos 12 milhões de desempregados. Nós tínhamos 12 milhões de terceirizados no Brasil. Isso é o exemplo que a terceirização emprega. É mentira. A terceirização, o terceirizado trabalha mais horas, recebe menos horas, adoece mais. Então, se eu tinha 3 trabalhadores ou trabalhadoras estáveis, demiti um e contratei 2, demiti os 3 e contratei 2 terceirizados, eu aumentei o emprego ou eu diminuí? É fácil, né? Eu tinha 3, agora tenho 2. Eu diminuí. Eu diminuí trabalhadores, ou seja, eu aumentei o desemprego. Então o desemprego, a terceirização, aumenta o desemprego e não diminui. E além de aumentar, dilapida o trabalhador e divide a classe trabalhadora. Se eu sou terceirizado e ela não, o patrão vai fazer com que um brigue com o outro. Se ela faz greve, ele põe para trabalhar. Se eu faço greve, ele põe, ela garante. Isso não nos interessa. Professor, essa aqui foi uma das primeiras que chegou para a gente. Há o perigo do neoliberalismo. Há o perigo do neoliberalismo exterminar com os Ministério do Trabalho, Ministério da Justiça. Isso aqui eu não estou entendendo. Consequentemente, como seria o sistema sem deveres e direitos? A selva. A barbárie, por isso a minha fala inicial. Trabalho e civilização, ou será a barbárie? É a barbárie. A quem interessa a barbárie? Ao grande capital. É fácil assim. Nós estamos numa... Parece brincadeira, mas não é. Nós estamos numa época que 400 a 600 grandes empresas controlam a riqueza mundial. E eles não querem perder. São 400 a 600 grandes empresas. São poucos grupos econômicos poderosíssimos. Vocês vejam o JBS. Ele comprava não a quitanda e na quitanda. Ele comprava quem ele queria. 80% dos lucros da JBF hoje, do seu complexo todo, está nos Estados Unidos, entende? É uma empresa global. Ele está na Folha de ontem, 34 mil causas trabalhistas. Além de tudo, deve burlar a legislação. Quem pensava que a Friboi, como é que chama o artista global lá que fazia propaganda da Friboi? Está quietinho, está comendo, deve estar comendo, como é que chama aqui nas praças aqui, deve estar comendo churrasquinho de gato para compensar a carne estragada que comprou do grande complexo. Lembra aquele cantor global, né, que faz um sucesso danado? Puxa vida, na minha juventude eu ia ver shows dele, né? Ele falava que tudo mais vai para o inferno, lembra? Anos 67, 68, lá estávamos nós cantando e que tudo mais vai, sei todas, entende? Pediram para eu cantar aqui, eu canto. Fez propaganda para a Friboi há 2 anos atrás, lembra? Que carne
João Carlos, que grande João Carlos, que carne você come? Ah, eu como friboi. Agora, parece falando agora. É isso, gente, tá bom? Obrigado. Mais uma, tá bom. A Ilva, da Anfip, pediu para falar no microfone. Eu só vou pedir para ser bem breve, Ilva, que a gente ainda tem uma mesa daqui a pouco. Ok. Primeiro eu quero parabenizar o professor Ricardo, que é uma palestra bacana, uma palestra que hoje, né, atualmente, nós, povo, precisamos de escutar. O senhor comentou em relação à greve geral, dia 28, que incomodou. Eu quero só fazer uma retrospectiva aqui, rapidamente, aqui em Minas Gerais, o que aconteceu. Em janeiro, quando nós nós fizemos o primeiro ato público lá na Praça 7, o que a gente viu, assim, a gente não conseguiu, foram poucas as pessoas que participaram, e o pessoal, todo mundo desconfiado, com o sindicato, o governo e tudo. Depois fizemos outro ato público, dia 8/3, que foi o Dia Internacional da Mulher, que foi um ato bacana. Aí nós começamos a ter adesão dos estudantes, da juventude. Depois tivemos um grande ato, que foi dia 15, que foi nacional, que foi um ato público, que congregou aqui, sabe, em Belo Horizonte, no país inteiro. Foi um ato maravilhoso, que terminou lá com uma audiência pública lá na LMG, bacana. E com isso foi crescendo, o povo gigante, o povo foi acordando para isso, né? E que o governo sempre, a mídia, desde que foi em relação à reforma da Previdência, que foi para o Congresso, aquela mídia falando que tinha que ter a reforma e tudo. E nunca falando da realidade, do que estava acontecendo, que o movimento popular estava crescendo. Tá? Então, quando dia 28, que teve a greve geral, realmente, como o senhor comentou, incomodou muito, né? Mas sempre a mídia contra o povo, contra a gente e a favor do governo. Aí eu gostaria que o senhor comentasse em relação ao dia 24 de maio, o Ocupa Brasília, sabe? Porque a gente, né, estava lá, tivemos a oportunidade, e o que o governo, o que a mídia, em uma semana antes houve a delação do Temer e do Aécio, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse em relação à repercussão, assim, em relação a esse Ocupa Brasília, porque o que a gente viu, que a mídia, né, publicou, ele não mostrou que tinha mais de 100 mil pessoas, 100 milhões de pessoas, e o que falou foi só lá, né, o que houve, a interpretação e tudo. Eu gostaria que o senhor comentasse em relação a esse movimento, tá? E também, né, que a gente já sabe que agora, né, as centrais, já determinou que vai ser uma greve geral a partir do dia 30. Então, assim, eu gostaria que o senhor comentasse isso e sugerisse, né, o que a gente pode fazer para, sabe, chamar mais o povo e também ter um espaço na mídia. Obrigada. Muito bem, Ilva. Veja bem, o dia 24 de maio, com a ocupação de Brasília, foi um momento grandioso dessa luta. Só que para a mídia, nossa não deles, né? Era um ato claramente contra o Temer e as reformas. E a mídia hoje, o editorial da Folha de 2 dias atrás diz: tchau, Temer, mas com as reformas. Bye, bye, Temer. Tchau, tchau, querido. Chamar de querido é difícil, acho que nem a parceira lá consegue falar assim para ele, né? Imagina, né? Tem um capítulo difícil da nossa história, que é o papel da mídia. Nós não temos mídia pública. Por exemplo, eu fiquei, como eu disse para vocês, 2 meses na Itália. Eu sou muito crítico. Na Europa eu falo bem do sul do mundo, né? Porque eu não tenho nenhum fetiche. Lá eles vivem melhor que a gente, mas eles assassinaram os nossos índios aqui. E montaram uma sociedade escravista aqui. Uma cultura que assassina os índios e monta uma economia escravizada, escravizando os seres humanos negros como se fossem animais. O que você pode falar dela? Então o passado lhes condena, mais do que o nosso. O passado lhes condena. Mas dito isso, Ilva, né? Por exemplo, na Itália tem 3 TVs públicas, tem um mínimo de independência, um mínimo, assim, um pouquinho. Aqui não tem. Aqui não tem. O tema da terceirização, eu consegui falar em alguns programas de televisão que eu fui convidado, mas são aqueles programas de baixa audiência.
Quando eu falava isso que falava aqui. Pá, jamais que depressa mudava de assunto, porque tá bom, professor, já entendemos, o senhor é radical. Eu sou radical? Não. Radical é a violência com que a burguesia e os grandes interesses tratam a nossa classe trabalhadora. Isso é que é radicalmente perverso, né? Agora, o 24 de maio a mídia assustou-se com o tamanho da paralisação. E tem uma coisa para vocês entenderem, porque vocês, muitos aqui são jovens. Mas a depredação. Nunca houve na história brasileira momentos em que havia lutas sociais que a polícia não infiltrasse gente para quebrar, para acusar os trabalhadores. Nunca houve. Então, certamente não foi a primeira vez, porque nós não estamos num governo santo e sacro, tá certo, que faz com que o Papa pareça o mais pecaminoso dos homens. Não é bem o caso, tá? Junta isso a uma certa núcleos, os chamados black blocs, que são, digamos, tem uma política, é preciso entendê-los. Os black blocs têm uma política de luta mais confrontacionista e mais aberta, mas não são eles os responsáveis. De repente, todos os que me falaram que estavam em Brasília, de repente começou por trás a ver quebra-quebra. Se vocês procurarem na internet, tem várias cenas de policiais que fazem o quebra-quebra, depois eles voltam para a polícia, e em alguns casos eles vão apanhar, eles levantam e mostram a carteirinha aqui. Não, eu sou policial, estou aqui de black bloc, mas eu sou black não block, tá certo? Black choque, pum, choque para valer. Não, entende? Então tem que tomar muito cuidado. E isso a mídia usou. Porque a mídia quer alguma coisa assim, é muito difícil entender o que quer a mídia. Ela quer alguma coisa assim. Um governo neoliberal que não seja devastado pela corrupção até o pescoço, mas eu pensei num outro lugar que não o pescoço. Mas até o pescoço está bom. Até o bate aqui. Mas que faça as reformas para acabar com a classe trabalhadora. Em nome da neoliberalização. É a contra-revolução preventiva, Florestan Fernandes, para darmos um terceiro ciclo mais bárbaro do neoliberalismo. Onde o direito e a justiça do trabalho não tem espaço. Não, atenção, não é porque tem um ministro do Supremo, não sei do Supremo ou do minúsculo, do Supremo e o pequeno, não sei. Tem um ministro que diz que a justiça do trabalho no Brasil defende a classe trabalhadora, mas eu acho que ele mora em Cuba, entende? Não é possível. A justiça do trabalho não defende a classe trabalhadora. Não é a maioria do corpo judicial do trabalho que defende a classe trabalhadora. A maioria da justiça do trabalho, eu digo isso com muita tranquilidade, o Vitor fez uma tese sobre isso, que aliás é excelente tese. A maioria da justiça do trabalho brasileira é conciliadora, quer conciliar capital e trabalho. Há juízes, né, como certamente tem aqui, vamos ter talvez o melhor deles aqui hoje à tarde, o nosso querido amigo Jorge, né? É hoje, né, que ele fala, né? São a minoria, por isso estão sendo ameaçados de punir. O atual presidente do Tribunal Superior do Trabalho é um homem ultraconservador. Mas conservador, para dizer assim, o mínimo. Isso, tem acordo? Para ter acordo é preciso que a empresa ceda e o trabalhador ceda a conciliação. Estão querendo acabar com a conciliação. Por quê? A pergunta, que mundo nós estamos? É selva. E como é que se você está preso numa selva, no meio, onde os mais dóceis são os leões, você tem que se preparar para uma guerra. E nós estamos num período de lutas. Agora, atenção, né? Aonde há resistência, por que a destruição do trabalho é menor na França do que na Inglaterra? É menor na Alemanha, porque a resistência sindical na França e na Alemanha ainda são mais fortes do que na Inglaterra ou nos Estados Unidos. Por que a resistência na Grécia é maior do que na Espanha? E assim vai. Onde há resistência, essas leis não são imutáveis. Não são imutáveis. E último, para encerrar, esta fase, se eu estivesse fazendo essa palestra aqui, Odete, em 2011, 2002, eu ia dizer, estamos na era das rebeliões.
Hoje eu vou dar um segundo título para minha fala, 2017, eu dizia, estamos na era das contra-revoluções. Né? Mas daqui 2, 3, 4 anos, daqui 8 meses, eu não sei. Alguém imaginava que em junho de 2013 ia ter a explosão que teve no Brasil? Naquela força? Naquela dimensão? Não. Obrigado a vocês, desejo que vocês tenham uma boa jornada pela frente. Muito obrigado a Odete e todos os organizadores e as organizadoras desse evento pelo convite. É a minha primeira atividade aqui junto aos auditores do trabalho, se eu me recordo bem, ao longo de algumas milhares de atividades que eu já fiz nesses anos todos.